Agora, um assunto que vem chamando a atenção. Nas últimas semanas, muitos jovens estudantes brasileiros foram barrados de entrar na Argentina e mandados de volta aqui ao país. O rigor teria aumentado desde o início do governo Milei. Para a gente entender melhor essa polêmica e debater possíveis alternativas para os brasileiros que pretendem estudar no país vizinho, a gente conversa agora com a advogada Thalita Fermanian, especialista em Direito Internacional e doutora em Relações Internacionais. Tudo bem, doutora? Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Bem-vinda. Tudo bem, Tiago? Boa noite. Eu que agradeço. Doutora, agora chama a atenção o número de brasileiros, mais de 10 mil brasileiros estudando na Argentina, principalmente estudantes de medicina. Agora eu pergunto, nós temos o Mercosul. A pessoa não pode simplesmente entrar num país do Mercosul e estudar ou precisa de um visto especial? Essa polêmica vem acontecendo por quê na avaliação da senhora? Então, Tiago, é realmente uma polêmica. A pergunta que tem sido feita é: Milei começa a barrar brasileiros. E eu quero trazer alguns dados aqui para nós refletirmos a respeito dessa pergunta. São dados que eu trago da Direção Nacional de Imigração, tá certo? Então, em 2023, foram barrados de janeiro até a época de março, 19 estudantes. Esse ano nós tivemos 23 estudantes, ou seja, apenas um aumento de 4 estudantes, né? Então, é de se questionar essa questão, tá certo? E o que nós estamos percebendo é que, sem dúvida alguma, o governo do Milei é um governo que está se preocupando com as contas, né? Com a economia, com as contas públicas. E isso é uma realidade. As universidades na Argentina são muitas universidades públicas, e ele vem nesse contexto com esse discurso de privatização das universidades. Mas hoje, na Argentina, nós temos 10 mil brasileiros estudando nas universidades públicas, né? E o que a gente percebe é que, claro, sempre existiu a necessidade para se ingressar na Europa, nas universidades nos Estados Unidos, do visto de estudante. Sim. O brasileiro conseguia ingressar na Argentina sem o visto de estudante, né? Qual seria a saída, doutora? Desculpa. Não, qual que seria a saída para que não haja também um próprio incidente diplomático entre os dois países, mas se há essa necessidade da Argentina preservar a estrutura educacional do país e reservar talvez vagas para as pessoas locais, vamos dizer assim, mas qual que seria a saída na avaliação da senhora? Na minha avaliação, realmente não houve essa barreira em relação aos brasileiros. Sim. Porque há, sem dúvida alguma, necessidade do visto de estudante, né? E muito se foi dito que os brasileiros foram deportados. Eles não foram deportados. Eles apenas tiveram que regularizar a questão do visto, que eles entravam como se fosse turista, e aí um falso turista, porque realmente não tinha aprovação da universidade, e por isso aí houve esse mal entendido. Mas, de qualquer forma, esses brasileiros que não conseguiram ingressar na Argentina, tendo visto de estudante, poderão ingressar sem nenhum problema. E pelas regras de países, né, dos tratados, a gente fala muito do Mercosul, mas também existem regras específicas entre o Brasil e a Argentina. Há algum ponto que chame a atenção em relação aos estudantes, para quem quer estudar na Argentina, no caso? Então, o que a gente percebe é esse desejo do Mercosul de ter maior liberdade de circulação de pessoas, como nós encontramos na União Europeia. Mas, infelizmente, o Mercosul ainda ele está nesse caminhar, né? Então, essa questão da mobilidade internacional ainda é muito restrita, acaba ficando muito restrita no que diz respeito à educação. E só para fechar, doutora, se alguém aqui do Brasil quiser estudar numa universidade da Argentina, porque a gente até sabe que lá não há o vestibular, ou seja, é algo mais fácil, e também pelo custo de vida do país, por causa da inflação que eles vivem, o que a pessoa precisa? Precisa ter um documento que a autorize a estudar lá, é isso? Exatamente. Mas isso, de qualquer forma, nas universidades europeias também não há a questão do vestibular.
a avaliação documental desse aluno. Então, é onde ele traz a carta de reconhecimento do seu professor, é onde ele junta o seu currículo. Trabalhos voluntários, por exemplo, muitas vezes contam nesse currículo, e ele faz o que nós chamamos de application nas universidades estrangeiras. Perfeito. Conversamos com a advogada Thalita Fermanian, especialista em Direito Internacional, doutora em Relações Internacionais. Muito obrigado pelos esclarecimentos e fica aqui o convite para uma próxima entrevista. Muito obrigado. Muito obrigada, estou à disposição.